Olá, boa noite, muito obrigado a todos, muito obrigado por assistirem a estas conferências. Este é um curso gratuito que passamos online e também temos presencial. Online nós passamos às terças e quintas-feiras. Algumas semanas nós, quando temos algum problema, passamos no dia seguinte. Hoje é o caso. E hoje temos o tema número 46 do temário de 50 conferências de uma fase A. Isto quer dizer que temos uma segunda fase, e é a fase B, onde se aprofunda um pouco mais no temário. Então nós já a estas alturas, talvez algumas pessoas estejam assistindo pela primeira vez. Este é um curso que tem o objetivo de nos levar ao despertar da consciência. E para isto nós precisamos estudar e praticar os 4 pilares da sabedoria. E nisto aprendemos a praticar os 3 fatores, que é o nascimento, a morte psicológica e o sacrifício pela humanidade. O nascimento é sexual. Precisamos alcançar, conquistar a castidade. Também nós podemos explicar um pouquinho, esclarecer que castidade não é celibato e que celibato tampouco é castidade. Castidade é a transmutação, é o trabalho, é a prática sexual, porém sem o derrame das energias sexuais. O celibato é a abstinência sexual, e a castidade se consegue quando se pratica o sexo com uma só companheira, com um só companheiro, e não se chega a ejacular o sêmen ou ao orgasmo. Então aí é a castidade, e com esta prática que se pode nascer espiritualmente. Não se nasce com teorias, com estudar todas as escrituras. Não se nasce. É preciso trabalhar com as energias sexuais e transmutar as energias. Não permitir que as energias se percam. Então, esta conferência vai nos explicar as causas pelas quais nós podemos ter uma perda de energia através de uma poluição noturna ou uma caída sexual. Nós precisamos alcançar a reter as energias e assim transmutar. Então, o que é uma poluição noturna? O tema vai nos ensinar como controlar as poluições noturnas e as caídas sexuais. Então, o que é uma poluição noturna? Uma poluição pode ser noturna ou em qualquer horário que se esteja dormindo. Uma poluição é uma perda involuntária da energia sexual durante o sono, durante as horas em que o corpo físico dorme. Então, através do cordão de prata, o nosso corpo astral está na 5ª dimensão, está em astral, e tem as impressões, vive no mundo astral aquilo que nós durante o dia vivemos. E essas informações
vem ao corpo físico através do cordão de prata, que permanece conectado quando se desdobra, quando se sai em astral, mesmo inconsciente. Então, todas essas informações, as sensações, tudo são transferidas, são transmitidas ao corpo físico através desse cordão. Então, o que acontece? Uma poluição é que o corpo astral lá tem algum encontro, alguma impressão no mundo astral, se identifica e acaba, essa forma mental acaba dominando e o corpo astral entra em atividade, pode até entrar em atividade, entrar em contato sexual com outra forma mental, com uma forma mental criada por nós mesmos, e assim produzir uma poluição, uma caída, um derrame da energia sexual durante o sono, o corpo dormindo, e esse derrame acontece. E então, o que é uma caída sexual? Uma caída é quando a pessoa, homem ou mulher, está com seu cônjuge praticando a magia sexual, lutando para transmutar a energia, e por algum motivo acontece a caída. Então, a caída ocorre durante uma prática sexual. Isso é o que nós vamos ver as causas. E as causas das poluições e as causas das caídas sexual. E quais os cuidados, o que nós devemos fazer para evitar essas tais poluições noturnas e as caídas sexuais. Então, a poluição noturna, ela acontece porque nós, durante o dia, nos identificamos com as impressões. As impressões nos chegam através dos 5 sentidos, através da visão, através do olfato, através do paladar, das emoções, dos pensamentos. Então, nós temos essas impressões através dos 5 sentidos. Do tato, por exemplo, se nós vamos cumprimentar uma pessoa do sexo oposto, nós segurarmos um pouquinho mais a mão, nós estamos aí provocando algo que mais tarde pode nos levar a uma poluição noturna. Então, é através do sentido do tato. O sentido da audição também pode nos chegar uma impressão e nós nos identificar com essas impressões, com algumas palavras que alguém diga, podem ser palavras luxuriosas, palavras com duplo sentido, que então nos chegam essa impressão através da audição e nós nos identificamos com ela e quem sabe terminamos nos enganjando nessa conversa. Então isso são as impressões que durante o dia nós temos e não transformamos, porque quando estamos adormecidos, não conseguimos transformar as impressões. E durante a noite,
o nosso corpo astral, que continua fazendo as mesmas coisas que faz durante o dia, fará à noite, terá então essas impressões. E se nós nos identificamos durante o dia, nós vamos nos identificar durante a noite, e isso produz uma poluição que muitas vezes se acorda no meio da noite com uma poluição. Então é por causa das impressões que nós nos identificamos durante o dia, e durante a noite se repete tudo. Então acontece essa poluição através o corpo astral transmite ao corpo físico, através do cordão de prata, todas as sensações, todas as impressões, e o corpo físico acaba então tendo essa perda da energia sexual, essa perda involuntária. Então, as identificações durante o dia com alguma pessoa do sexo oposto, com a roupa, com o corpo, com qualquer detalhe do corpo da pessoa, dos olhos, do cabelo, das pernas, uma roupa provocante que alguma mulher possa usar. O problema não está na mulher, o problema está em nós, que se nós nos identificamos e não trabalhamos com a morte dessa impressão, nós nos identificamos com ela, e isso cria uma forma mental, e durante a noite nós vamos reproduzir essa forma mental involuntariamente, adormecidos, porque estávamos adormecidos durante o dia, e da mesma forma que nós estamos durante o dia, o estado de consciência do dia é o mesmo estado de consciência da noite. Então isso pode provocar uma poluição noturna, pode inclusive ter uma relação sexual com essa forma mental que se formou durante o dia, por não transformar a impressão, por estar adormecido, e assim não trabalha com a morte. Quando quando algo nos chama a atenção, uma roupa de uma pessoa do sexo oposto, nesse instante, se nós estamos em vigia, estamos pendentes de nós, dessas impressões, nós devemos trabalhar com a morte e eliminar essa sensação, esse interesse que nos despertou por essa pessoa. Então, pedir à Mãe Divina que elimine esse defeito, e não parar, não permanecer com essa imagem na imaginação, não parar, não reter essa imagem na nossa mente. Então, se nós retemos essa imagem, nós estamos formando a forma mental, e isso vai causar durante a noite uma poluição, porque se repete. Nós vamos nos encontrar com essa forma mental que é nossa, que nós criamos, e vamos poder ter uma poluição durante o sono. Então a lascívia é um desejo sexual frustrado. Então a lascívia
vai, através dessas imagens, desses pensamentos, dessa imaginação, vai também produzir, vai reconstruir, vai rever, vai nos colocar essas imagens na nossa mente, e nós vamos continuar com essa imagem. Então vamos provavelmente ter uma poluição noturna. Então, tudo é preciso estar atento aos nossos 5 sentidos, ver o que está acontecendo e trabalhar com a morte nessas impressões, não se identificar com nada durante o dia. Então, os detalhes de luxúria, os detalhes não trabalhados durante o dia, detalhe que se deixa passar, todos os detalhes de luxúria, de ira, de cobiça, quando nós nos identificamos com alguma coisa dessas, por exemplo, nós podemos discutir com uma pessoa repentinamente, mecanicamente, pode surgir uma discussão e haver nós podemos ficar irados com essa pessoa. Então isso acontece e pode nos levar a uma perda da energia, porque permitimos que o defeito atuasse. Podemos nessa discussão nos alterar, ter ira, e nessa discussão, nessa ira, nós perdemos a energia, nós gastamos a energia indevidamente, nos enfraquecemos, e durante a noite podemos perder através de uma poluição noturna. Também pode acontecer o ataque de uma bruxa ou de um bruxo. Uma bruxa ataca os homens e um bruxo ataca as mulheres. Então pode haver um ataque de bruxa durante a noite, durante um ataque ao corpo físico. Essa bruxa pode atacar o corpo físico. Então é preciso aprender a fazer as conjurações e o círculo mágico para estar sempre protegido. As conjurações vão afastar as forças negativas, entidades, eus de outras pessoas, vai afastar, e então se faz as conjurações e se traça o círculo mágico durante a noite. E durante o dia se faz então a pentalfa. Quando se vai romper o círculo, se faz antes a pentalfa, que é ensinada na conferência número 7. Então, os bruxos, as bruxas podem atacar durante as horas em que o nosso corpo dorme, pode atacar inclusive o nosso corpo físico. E então roubar a energia. Porque exatamente quando alguém começa a querer fazer esse trabalho, desperta a atenção da loja negra, e esta quer impedir que qualquer pessoa faça esse trabalho. Então eles se esforçam
para fazer com que nós perca a energia de um jeito ou de outro. Então, nós que temos esses ensinamentos, sabemos a importância desses ensinamentos, sabemos para que vivemos e sabemos como trabalhar, como aproveitar a nossa existência. Então, nós devemos nos cuidar, devemos praticar, fazer as conjurações sempre e o círculo mágico. Jamais ir deitar para descansar sem fazer as conjurações e o círculo mágico. Também jamais fazer a prática do arcano sem fazer antes as conjurações e o círculo mágico. Uma prática de magia sexual sem o círculo mágico é uma provável perda de energia. É quase seguro que se vai perder as energias, se vai ter uma caída. Ou então ataques durante o sono. Pode ser um ataque de um bruxo durante o sono no corpo astral. Pode atacar o corpo físico e também podem atacar o corpo astral na quinta dimensão e até copular com esse corpo astral, e assim o corpo físico, como está conectado, vai receber essas informações, essas sensações e vai perder a energia. Então, são muitas formas que pode ocorrer a poluição noturna. Também o cuidado, devemos ter cuidado com os alimentos. Os alimentos são importantíssimos neste trabalho. Devemos evitar, banir do nosso cardápio a carne de porco. A carne de porco provoca a perda das energias, com certeza. Ninguém consegue trabalhar, reter as energias quando come carne de porco, porque essa carne ela relaxa os esfíncteres e então permite que a energia flua no sentido de dentro para fora. E com certeza, se comermos carne de porco, vamos ter poluição e perda da energia através de uma caída sexual. Também os peixes de couro, peixes que se criam em lodos, em banhados, em águas barrentas, onde tem muito lixo. Então, esse peixe, podemos dizer que é o corvo da água. Ninguém comeria carne de corvo, desse abutre que come carniça. Ninguém comeria a carne desse animal. Porém, muitas pessoas comem bagre, comem esses peixes que dão nessas terras, nessas águas barrentas. Então, muitas pessoas não comem carne de porco porque disseram para elas que faz mal. Não comem, simplesmente não comem, que dizem que na Bíblia e tal, porém não sabem por quê. Então a causa é que promove a perda das energias sexuais. E nós que queremos fazer esse trabalho devemos reter as energias sexuais.
Então o porco provoca a caída sexual, com certeza. Então é por essa razão que não se deve comer porco, ou comer algo que foi cozido em uma panela que foi feita carne de porco. Isso permanece por dias no nosso organismo até que ele elimine, até que essas larvas saiam do nosso corpo. Se nós comemos isso dura dias, 10, 15 dias, até que saia, até que o organismo possa se livrar dessas larvas. Então os alimentos, essas carnes, devem ser banidas do nosso cardápio. Os peixes bagre, esses peixes de água, dessas águas sujas, peixes de couro, e a carne de porco deve ser banida do nosso cardápio. Também devemos procurar comer alimentos saudáveis. Também os embutidos, os enlatados, são altamente prejudiciais para aquela pessoa que queira trabalhar com as suas energias sexuais de forma positiva. Então, não comer esses produtos embutidos que não se sabe nem do que são feitos, de que partes são feitos. Então são uma mistura que ninguém sabe do que são feitos. Então isso não é natural, são coisas, ingredientes que ficam guardados por muito tempo, refrigerados, e isso não é natural. Isso é uma mistura que não faz bem para nós, para o nosso organismo, para nós que queremos fazer um trabalho superior, que queremos purificar as nossas energias, alcançar a castidade. Então, as comidas devem ser as mais naturais possíveis. E a carne vermelha é indispensável para nós. Devemos comer carne vermelha. Carne, se for comer de aves, esses frangos que se criam em poucos dias, até 30, 40 dias, talvez até menos, já estão prontos para o abate. Esses crescem à base de hormônios, à base de esses anabolizantes, e isso é prejudicial para nós, para aquela pessoa que quer fazer um trabalho. Então, se quer comer frango, que seja um frango caipira, frango criado de forma natural, com alimentos naturais, não com rações e anabolizantes. Também os peixes criados em açudes, que são alimentados com esterco de gado, esterco até de porco. Muitas vezes se faz o açude próximo ao curral e dali se empurra, se deixa essas fezes de gado, de porco, cair no açude onde os peixes vão se alimentar. Então esses peixes são prejudiciais, também são prejudiciais para o nosso organismo, para a nossa energia sexual.
Então devemos comer peixes de rios, peixes criados naturalmente. Pode ser criados em cativeiros, porém com alimentação natural. Então, nós temos também dentro de nós um copo, se diz um copo, que é um recipiente onde a energia sexual vai sendo depositada. Todas as noites, quando o corpo descansa, a energia sexual ela se forma e então vai para esse recipiente, para esse copo. Então, quando esse copo enche, quando um recipiente enche, derrama. Então, a causa de poluição também pode ser por esse copo que está cheio. Então, o que fazer? Então, nesse caso, devemos fazer a sublimação da energia. No caso de que uma pessoa não possa praticar o arcano por estar solteira, ou mesmo uma pessoa casada que não possa praticar por algum motivo de saúde, ou que a esposa esteja grávida, porque durante a gravidez não se pratica sexo, não se pratica magia sexual. Durante a gravidez e a amamentação. Durante a gravidez, porque toda a energia sexual da mulher está sendo usada, deve ser usada para a formação do novo corpo. É com a energia sexual da mãe que se forma esse corpo. E se perde, se pratica sexo durante a gravidez, esse corpo vai se formar de forma já não completamente, já não vai ser natural, já vai ficar com alguma falta, porque a energia foi usada com a prática de sexo. Então, a energia sexual da mãe é exclusivamente para a formação desse novo corpo, desse novo organismo que está se gestando. Então, nesse caso, nessa época, o homem deve fazer a sublimação da energia sexual. A sublimação é fazer subir a energia através de um pranayana que se faz com a respiração. Já a mulher, durante esse período, não faz a sublimação, porque a energia dela está sendo usada para formar o corpo. Então, não deve fazer a sublimação. Então, a sublimação se faz na madrugada, ao amanhecer, quando a energia está em alta, quando se tem mais, se sente que a energia sexual está mais ativa. Então se faz através da respiração. Então vamos explicar como se faz no homem, como o homem faz, e vamos explicar como a mulher faz. Então se faz essa sublimação através dos cordões de Ida e Pingala. Esses dois cordões nascem nos testículos. No homem, nascem nos testículos. E se forma esse santo oito, que então esse símbolo está no caduceu de Mercúrio. Esses canais são
Ida e Pingala. Eles saem, partem dos testículos, se encontram, se cruzam no centro instintivo, se cruzam pela segunda vez no coração, na altura do coração, e pela terceira vez se cruzam na laringe. E então a energia esse cordão termina na fossa nasal, nas fossas nasais. O cordão Ida começa no testículo esquerdo, no homem, no testículo esquerdo. Se cruza, se enrosca 3 vezes e meia, ó. 1, 2, 3 e meia. Ele se enrosca e termina na fossa nasal direita. É o cordão positivo, o Ida, e começa no testículo esquerdo. Os testículos são as 2 testemunhas do Apocalipse, as olivas do templo, porque o nosso corpo é um templo, então eles são as olivas do templo. Já o cordão de Pingala nasce no testículo direito, se cruzam 3 vezes e vai terminar na fossa nasal esquerda. Ele começa no testículo direito e termina na fossa nasal esquerda, e começa no testículo esquerdo e termina na fossa nasal direita. Aqui imaginamos que estamos vendo a pessoa de frente, então o lado direito é como se estivessem aqui me vendo de frente. O meu lado direito é este. Então se faz a sublimação através desses cordões. Então, para fazer, se pede ajuda ao pai e à mãe, e vai se tapar a fossa nasal esquerda. Se tapa a fossa nasal porque vai usar a direita. Então se tapa a fossa nasal esquerda e vai usar a fossa nasal direita, e vai então inalar, imaginando que a energia parte do testículo esquerdo, se cruza aqui no centro instintivo, se cruza no centro emocional, no coração, e se cruza pela terceira vez e vai então descarregar na fossa nasal direita, porque é a fossa nasal direita que está funcionando. Então se faz o Ramsah. Então se faz desta forma. Isso, uma volta vai dar em torno de 20 segundos, e a exalação é rápida, 1 segundo ou 2. Então se faz mais ou menos assim. Esse Ram pode ser silencioso, então se faz. E com a imaginação, se imagina que a energia está saindo do testículo esquerdo, fazendo todo esse percurso e chegando na fossa nasal direita. Então, quando imaginamos que chegou na fossa nasal, se exala rapidamente com o mantra Sah. Então fica assim. Sah. Se troca. Sah. Então se faz alternado essa respiração. Uma vez, a primeira vez, imaginando do testículo esquerdo, tapando a fossa nasal esquerda, porque está usando a direita. Então faz esse percurso com a imaginação e se exala com o Sah. E depois se inverte, se tapa a fossa nasal direita e se faz o processo com o cordão Pingala, e vai descarregar pela fossa nasal esquerda. Isso se faz
uma única vez durante o dia. 5 ou 10 minutos são suficientes. Então, com esta sublimação, nós vamos sentir que a nossa energia, a nossa vitalidade melhora muito, porque a nossa energia não vai se perder em poluições, não vai se perder no próprio corpo físico, porque a energia evolui dentro do nosso próprio corpo físico. Ela pode evoluir, ela pode se infiltrar na carne, nos tecidos, e assim ela se perde, ela evolui. E com essa prática a energia vai ser aproveitada e vai repercutir na nossa saúde, na vitalidade. As nossas células vão receber essa força, esse bálsamo que fortalece todo o nosso corpo. Porque a energia não está sendo perdida. Já no caso da mulher, os cordões se invertem harmoniosamente. Então, no homem, o Ida nasce no testículo esquerdo. Na mulher, ele nasce no ovário direito, porque os ovários são o órgão do centro sexual de onde partem esses cordões. Ida vai nascer do ovário direito, vai fazer o mesmo trajeto e vai descarregar na fossa nasal esquerda. E o cordão Pingala nasce no ovário esquerdo, vai fazer esse trajeto e vai descarregar na fossa nasal direita. Então se faz também esse mesmo processo de respiração, porém se faz ao inverso. Se inicia com a fossa nasal direita, vai se usar a fossa nasal esquerda, então se tapa a direita. Se tapa a fossa nasal direita e vai se usar, vai partir do ovário direito, vai respirar, vai inalar mais ou menos por 20 segundos com o Ham e vai exalar com o Sah. Depois inverte, sempre com a mão direita, inverte e vai fazer esse mesmo processo com o cordão de Pingala. Então, com isso, a energia sexual é aproveitada, é sublimada e é aproveitada na vitalidade, na saúde do nosso corpo, e tudo vai repercutir muito essa prática, porque a energia sexual é o nosso maior elixir, nosso maior complexo vitamínico está na energia sexual. Nós não precisamos de suplementos, de esses suplementos alimentares. Quem faz esse trabalho não precisa, porque tudo esses suplementos estão na energia sexual. E se nós não perdemos a energia sexual, ela é aproveitada no nosso corpo. Então não se precisa de suplementos alimentares. Tudo é produzido
pelo nosso próprio corpo. Nós podemos refletir se alguém faz esse trabalho, quando uma pessoa faz esse trabalho de revolução da consciência, cria os corpos internos, quando chega a uma altura do trabalho, na terceira montanha, ele se torna imortal. Ele já não precisa comer, não precisa beber, porque ele se torna um organismo autoegocrático. Tudo nós temos tudo dentro. O que acontece é que nós perdemos essas energias com o ego. O ego nos faz perder essas energias. Por isso nós precisamos de alimento, precisamos de suplementos. Quando se fornica, se precisa de suplementos. Porém, a pessoa que transmuta a sua energia não precisa de suplementos alimentares. Então, com a sublimação, vai melhorar a vitalidade e a saúde do corpo físico. De tudo, o cérebro, tudo vai ser revitalizado. Se está com esse trabalho seminizando o cérebro e está se cerebrizando a energia sexual. Então, se nós frequentamos lugares como, por exemplo, cemitérios, salas de cinema, igrejas, motéis, por algum evento, algum trabalho que se vá fazer. Então, nesses locais existem muitas larvas. Essas larvas entram na nossa aura através dos pés. Elas sobem através dos pés e vão no nosso campo áureo e ficam aí flutuando aí no nosso corpo vital. Então, para eliminar essas larvas, se faz uma suástica de enxofre. Então, aqui nós vamos apagar aqui para fazer um pequeno desenho da suástica. É uma suástica positiva, porque a suástica de Hitler é negativa. Então esta é positiva e é nessa posição. Para essas são direcionadas para cá. Nessa posição. Então se faz essa suástica numa lajota, uma cerâmica. Se faz, podemos desenhar assim, fazer esse esboço para servir como guia, como um modelo na lajota, e se preenche com enxofre. E pode ser então com um cartão de visita, se vai delineando e deixando organizadinha. Então se põe álcool, se borrifa álcool com
esse borrifador que usaram muito na pandemia, que na verdade não serve para nada, se borrifa álcool aí e se põe fogo e se deixa queimar esse enxofre na casa, e se pula de um lado para o outro, aí então as larvas se jogam, as larvas se atiram no fogo, porque o enxofre vai queimar essas larvas. Então nós devemos ritualizar o enxofre, usar o enxofre, porém ritualizar o elemental do enxofre. Então, com a queima disso, essas larvas vão cair tudo aí, as que estiverem no nosso campo áureo, vão cair aí e vai formar um foguinho azul. Vamos ver aquela chama azul que vai ficar por um tempo queimando. Então, aquelas manchas que ficarem, serão as larvas. São as larvas que estavam no nosso corpo e caíram, se precipitaram, se jogaram aí para esse fogo com o enxofre, que o enxofre vai atrair e queimar essas larvas. Então, na nossa casa, nós podemos fazer isso de vez em quando, e quando se vai nesses lugares, cinemas, cemitérios, até igrejas, motéis, hotéis, se faz isso para limpar o corpo físico. Também no caso de o casal que está praticando magia sexual, não deve praticar em outros locais. Deve praticar no seu quarto, na sua cama. E se recomenda cama branca. Cama branca é um colchão onde nunca houve fornicação. Então, a pessoa que vai começar a praticar, se antes fornicava, deve trocar o colchão. Não deve praticar nesse mesmo colchão, que vai ser um fator que vai contribuir fortemente para a caída sexual, porque os eus de luxúria estão por aí, essas larvas estão por aí. Então, também pode ocorrer uma caída sexual na prática de sexo com falta de concentração, na prática de sexo, praticar com a concentração mal feita. Então, isso pode fatalmente levar a uma caída sexual. Então, por essas razões todas, nós devemos treinar e praticar a concentração. Durante a menstruação, também não se pratica sexo. E o casal deve separar-se da mulher nesse período da menstruação. Deve dormir em camas separadas, porque a energia sexual da mulher nesse período está passando por um processo involutivo, e isso afeta também ao homem que se dorme junto na mesma cama. Esse processo involutivo pode então afetar o homem, o seu companheiro. Então deve dormir em camas separadas durante esse processo, durante esse período menstrual. Outro fator que pode levar à caída sexual é as carícias sem sexo, carícias sem prática. Então, durante o dia, é normal que os casais se acariciem
porém isso é prejudicial, porque coloca em atividade a energia sexual, e se não vai praticar, vai então perder a energia. Quando for na prática, quando for praticar, vai perder energia. Então as carícias devem ser apenas no instante da prática. Quando vai praticar magia sexual, fazer as carícias. Porém, durante o dia, em qualquer outro momento, não. Elas são prejudiciais e podem levar a uma caída sexual, a uma perda da energia sexual na hora da transmutação. Então, são muitos fatores que contribuem para a caída sexual e para a poluição noturna. Então, os cuidados são muitos, e cada um de nós deve refletir sobre esses cuidados, sobre essas advertências que nos fazem os mestres, para que se possa então praticar e ter êxito nessa prática de transmutação, que a energia esteja pura para então transmutar, porque se a energia está contaminada com o ego, essa energia vai ser perdida, vai se perder em uma caída ou em uma poluição noturna. Então, são muitos cuidados e nós devemos refletir nesses cuidados. E algumas coisas, até mais, que nós não falamos aqui, que talvez nem seja do nosso conhecimento, mas cada pessoa, cada um, for refletindo, vai ver o que é prejudicial, e então vai se pulindo nesses detalhes, e então vai melhorar e vai conseguir alcançar a castidade, que é transmutar a energia sem perder. Então, o nosso número WhatsApp e Telegram é 55, o Brasil, 991 92 93 55. Esse é o nosso número WhatsApp e Telegram. E nós estamos aqui prontos para responder, para tirar dúvidas dentro das nossas possibilidades. Muito obrigado e boa noite.